Que a preciosa paz do Senhor Jesus esteja te contemplando nessa hora. Começa agora mais um programa Lição de Vida, que o Senhor fale com você através do testemunho de hoje. Fique conosco, você haverá de ser tocado e edificado pela palavra de Deus. O Senhor te mostrará a verdadeira paz. Adore a Ele, não pelo que Ele tem dado a você, mas simplesmente pelo que Ele é. Ele, só Ele é Deus, o princípio e o fim. Deus prometeu uma peneirada entre os justos e injustos. Jesus repetiu a mesma segurança nas suas parábolas. Para o povo de Deus, no entanto, não são advertências cheias de temor. Ao invés disso, são palavras de promessa. Aquele que tem honrado e vivido por Deus, todos eles brilharão para todos verem. Aqueles que levam outros a viverem juntamente com eles brilharão como estrelas aos olhos do Pai. Está na Bíblia. Daniel 12:3 diz: aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Nós vamos então abrir a palavra de Deus e ler um versículo sugerido pela nossa entrevistada de hoje, que está escrito em Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. No programa de hoje, no programa Lição de Vida, nós vamos conhecer a história da nossa irmã Aparecida Emanuela Galvão, nossa irmã Cida. Ela é muito jovem, mas Deus já fez algo muito grande em sua vida. Com apenas 17 anos, ela foi curada de um tumor impressionante nas costelas. O nosso Deus é poderoso. Ela está conosco. Seja bem-vinda, irmã Cida. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui neste programa. Agradecer à minha família, aos meus pais, ao pastor Ailton, ao meu pastor Almeida, a minha dirigente da comissão a qual eu faço parte, a irmã Celina e a vice-dirigente, a irmã Luciana. Agradecer ao meu presbítero, o irmão Generino. Agradecer ao irmão Luiz Carlos, o presbítero Luiz Carlos, que trouxe meu testemunho. Aos meus dirigentes ali da mocidade, ao irmão Jackson, ao irmão Josias Melo, a todas as irmãs ali da Travessa dos Irmãos, e a todo o ministério da Assembleia de Deus em Paudalho. Amém. Já lhe permitiram, com 18 anos, participar do ciclo de oração, da comissão do ciclo de oração lá? Me permitiram, eu tive a honra. Ali também foi um grande mistério do Senhor. A chamada ali para a comissão, para trabalhar com a irmã Celina, que tem uma história muito linda entre eu e ela. Paudalho é uma cidade muito bonita, é uma cidade... embora nova, mas uma cidade também que tem muito servo de Deus ali, não? É verdade. Tem muitos adoradores ali, do Senhor ali em Paudalho. Vamos conhecer então um pouquinho mais da história e da vida da nossa irmã Cida. Você nasceu lá em Paudalho mesmo? Isso, nasci em Paudalho. Quantas irmãs ao todo tem hoje? São 3 comigo. 3 consigo. Isabela e Ana Carolina. Quando você nasceu, o que o papai fazia, a mamãe fazia? Quando eu nasci, o meu pai era motorista e a minha mãe dona de casa. Chegou a sentir dificuldades com relação ao alimento, com relação, nos primeiros dias, algum problema financeiro, ou era uma vida tranquila? Era uma vida tranquila, irmão Rossano. Nunca... assim, passei fome, essas coisas, graças a Deus, não. Muito bem. Mas não eram evangélicos? Não. Quando eu nasci, eu não nasci em um lar cristão. Pois não. No motel, então meus pais não eram evangélicos. Mas quando você fez 7 anos de idade, algo diferente aconteceu na sua vida? Foi. Aos 7 anos de idade, a minha mãe, ela aceitou o Senhor. Juntamente comigo, ela me conduziu a aceitar o Senhor. Mas o meu pai, até o exato momento, ele não tinha se convertido ao Senhor, não tinha aceitado. Você lembra de algumas coisas dos 7 anos até os 12, 13 anos? Você lembra de alguma coisa dentro da igreja que você fazia?
Eu Você lembro, cantava em algum coral, algum grupo? eu lembro que eu cantava nas crianças ali do Templo Sede, em Paudalho. Aham. São poucas as lembranças, eu era muito pequena, muito nova. Lembro do pastor Anísio, na época era o pastor Anísio, e de algumas irmãs. São poucas recordações. Não tinha muitos amigos, não tinha muitos na mocidade, nos adolescentes, não conhecia muitas amigas. Conheci ali nas crianças também amigas minhas que também, assim como eu, vieram a se afastar também dos caminhos do Senhor. Ah, pois é, veio essa fase de afastamento. O que aconteceu, Cida, para você se afastar da presença do Senhor? Acho que foi as influências. Aos 12, 13 anos, em uma passagem de infância para pré-adolescência, a conhecer um novo mundo, novas coisas. E assim, a gente, quando é muito jovem, a gente se deixa levar muito fácil. Geralmente coleguinhas da escola ou ali da redondeza? Amigos de colégio, familiares. A família do meu pai não é evangélica. E nós morávamos ali atrás da casa da minha avó paterna. E o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. E ali, as minhas tias não eram evangélicas, assim, tinha uma influência muito forte que me levou a me afastar dos caminhos do Senhor. Quando a gente fala em afastar dos caminhos do Senhor, as pessoas ficam, o que significa? O que eu faço, o que eu deixo de fazer para me considerar afastado ou afastada do caminho do Senhor? Por que você diz isso? Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu parei de frequentar a igreja, eu parei de praticar a doutrina da igreja, a me vestir de forma diferente. Eu ia para festas com minhas tias, assim, para festas do mundo. Eu passei a fazer coisas assim do mundo, que não está dentro da nossa doutrina. Isso sem nenhum constrangimento, sem nenhum peso no coração? Até o exato momento, ali naquela ocasião, não. Não. Eu estava realmente assim decidida de que não iria mais me voltar ao caminho do Senhor. Em alguns momentos você chegava em casa, você sentia algum tipo de tristeza da sua mamãe com relação a esse seu afastamento? Assim, a minha mãe, a minha avó materna, que também serve ao Senhor para a honra e a glória, Amém. as minhas tias maternas, assim, elas me chamavam para que eu voltasse ao caminho do Senhor, e também a minha dirigente, que na época nós éramos vizinhas, eu era manicure, eu fazia as unhas dela e ela me dizia: Cida, volta aos caminhos do Senhor. E ela me fazia convites, a minha mãe, mas eu dizia, depois eu vou, e nunca ia. Você chateada não tirava bife não dela, não? Não. Por causa disso. Não. Pois não. Mas me diz uma coisa, você chegou em casa algumas vezes e viu sua mamãe orando por você, pedindo a Deus por você? Orando não só por mim, mas pelo meu pai também. Pelo seu pai também. E ali a minha mãe, ela orava, ela vice-dirigente do conjunto, e ali ela sempre ia para a consagração, ali sempre estava nos cultos, intercedendo e suplicando ao Senhor que resgatasse as nossas vidas. E olha, oração de mãe não é brincadeira não, viu? É verdade. Me diga uma coisa, antes do acontecido, daquilo que aconteceu, que transformou realmente, de fato, a sua vida, Deus começou a falar, começou a trazer para você algumas palavras a respeito da sua urgência em voltar para a casa do Senhor? Lembro que uma vez eu estava ali no mercado público, que é um grande mercado ali, onde tem várias lojas, e a irmã do meu pai, ela tinha um box. E nós estávamos ali, e na frente da loja da minha tia, tinha um box de uma irmã, uma loja de uma irmã. E nós éramos muito amigas, e ela me dava muito conselho, a irmã Midian e a irmã Ana Paula. E ali a gente estava conversando assim um dia à tarde, e um irmão chegou assim, se aproximou, e ele olhava para mim assim, insistentemente, e como eu não era, assim, eu já tinha me afastado dos caminhos do Senhor, eu fiquei assim um pouco receia a olhar para ele assim, aí eu tirei a vista e ele olhava para mim assim,
Aí ele chegou até mim e ele disse, olhe, volte para os caminhos do Senhor. Eu nunca tinha visto aquele homem e tenho certeza que ele nunca tinha me visto. Uhum. E ali ele olhava para mim e ele dizia, volte para os caminhos do Senhor, viu? Porque grande é o que Deus tem na sua vida. E na idade que a sua mãe lhe teve, o Senhor vai permitir algo muito grande. E se você não estiver firme no Senhor, talvez você não resista. E ali eu cheguei em casa ali abalada, assim, com aquelas palavras, porque quando a gente aceita o Senhor, a gente passa a conhecer coisas que quando a gente não serve a Deus, a gente não sabe. E ali a gente aprende coisas dentro da igreja que não tem como a gente esquecer. Uhum. E ali ele disse aquilo, eu já tinha o conhecimento da profecia, eu já tinha o conhecimento de quando realmente Deus está falando conosco. Uhum. E ali eu sabia que era a voz do Senhor. Porque aquele homem, ele não sabia que eu era afastada, ele não me conhecia, ele não sabia da minha história. Pois é. E ali eu cheguei em casa e eu disse à minha mãe, e eu disse, meu Deus, será que eu vou morrer? E ali a minha avó, ela insistia, minha mãe, a minha avó materna, a minha avó, irmã Rosa, e ela dizia, minha filha, volte aos caminhos do Senhor, a vovó vai ficar tão feliz, mas eu não queria. Uhum. Eu estava assim, decidida realmente a não me voltar mais. Uhum. Mas aí algo realmente surpreendente aconteceu no caminho da sua vida que fez toda a diferença. Ali aos 16 anos, no mês de janeiro, eu comecei a sentir dores fora do normal, dores assim extraordinárias do lado direito do tórax. E eram dores assim muito fortes, que eu tomava medicamentos, ia a médicos, fazia exames e os médicos diziam que era desenvolvimento, porque eu não tenho uma estatura muito alta. E eles diziam que eu ainda ia desenvolver, ainda ia crescer e que era necessário fazer natação, correr de bicicleta. Mas eu fazia tudo isso, exceto correr de bicicleta, porque eu não sei correr de bicicleta. E ali eu fazia esses exercícios, mas as dores não passavam. E eu tornava aos médicos e eles diziam que era assim mesmo, que depois que eu desenvolvesse ia passar. E passava aquela pilha de remédios. E eu tomava, fazia tratamentos com antibióticos, assim, de 6 dias, 8 dias, tomando aquelas pílulas e aquelas drogas. E assim, não aliviava a dor. Uhum. E isso, nenhum dos médicos atentou para a possibilidade de ser um caso mais sério, mais grave? Não. Lembro que eu fui me consultar com outro médico e ele disse que não tinha possibilidade, que não existia possibilidade que eu viesse a ter uma doença séria. Sim. Porque eu era muito nova e eu não tinha como ter um câncer, por exemplo. Pois é. Assim, eles assim, foi um mistério de Deus. Pois é. Porque ninguém identificava o problema. Mas aí, como é que descobriram essa situação? Você passou a ter crises continuamente? Crises constantes, assim. As primeiras crises eu tinha, mas depois, assim, começavam às 6 horas da noite, às 18 horas, e iam até a madrugada, mas aliviavam. Só que depois eu tive uma última crise, que foi mais ou menos ali no mês de abril, no finalzinho de abril de 2011. E assim, eu tive uma crise muito forte e a dor não passou mais. Ficou aquela dor constantemente. E ali, para a distância do colégio para minha casa, o percurso, eu tinha que subir e descer uma ladeira. E eu não tinha fôlego para subir e descer aquela ladeira. Assim, eu ficava muito cansada e eu parava várias vezes para descansar. E aquela dor ali insistindo, persistindo. Até que no dia 17 de maio, pela manhã, eu acordei com dores. O meu pai, ele estava desempregado. E o Senhor, ele trabalha de uma forma maravilhosa, porque o meu pai, ele tinha saído do emprego sem motivo nenhum. E já era o trabalhar do Senhor. Uhum. E ali nós fomos para a UPA, em São Lourenço, a unidade de pronto atendimento ali em São Lourenço. E quando chegamos lá, a médica, ela ainda não queria proceder com o atendimento. Elas disseram que o meu problema era uma doença a ser investigada
E lá só tratavam com emergência. Mas aí meu pai insistiu e ali aquela médica ela ainda solicitou um raio-x. E quando ela solicitou o raio-x, que saiu ali o resultado, foi uma grande imagem branca do lado direito ali do pulmão direito. E a médica ali ficou assustada. E ela disse que poderia ser um tumor, poderia ser um linfoma, que também é um tipo de câncer, poderia ser uma tuberculose, uma pneumonia. E decidiu me encaminhar para o Getúlio Vargas, porque a médica que me atendia, ela era do Getúlio Vargas, ela estava de férias, ela trabalhava lá. E ela rapidamente me encaminhou para lá. E quando chegou lá, eu fiz alguns exames, tais como tomografia, raio-x, exame de sangue e outros vários lá. E eu fiz e realmente acusou um tumor. Só que foi necessário fazer uma biópsia, uma biópsia de pulsão, porque os médicos eles precisavam saber se era um tumor benigno ou se era maligno, para saber se era câncer ou não. Se fosse maligno, era significaria câncer. Isso, porque é bom lembrar que todo tumor maligno é um câncer, porque tem pessoas que assim acham que existe maligno, benigno e existe câncer, mas todo tumor maligno é câncer. E ali eu fiz aquela biópsia, mas dentro de mim, ainda em casa, ainda afastada dos caminhos do Senhor, eu sentia como se fosse assim, o Espírito Santo me dizendo que realmente era um câncer. Sim. E assim, antes de receber a resposta da biópsia? Antes de receber, assim, eu já estava preparada para tudo. O Senhor, ele não leva ninguém enganado. E ali eu fiz aquela biópsia, lembrando também que assim que eu fui internada ali no Getúlio Vargas, o meu pai, ele se rendeu ao Senhor. Amém. A minha mãe orava há 10 anos. E foi necessário tudo isso para que o meu pai aceitasse ao Senhor e eu me voltasse aos caminhos do Senhor. E ali eu fiz a biópsia, e aquela biópsia eu costumo dizer que eu senti doer minha alma, porque era necessário uma leve sedação e anestesia local, certo. Porque como eu estaria sedada, provavelmente eu não sentiria muita dor. Só que o meu tumor era muito grande. E se fizessem uma sedação em mim, eu podia ir a óbito ali mesmo. Podia ter uma dificuldade respiratória e vir a óbito. Aí os médicos acharam melhor não fazer a sedação e fizeram só com a anestesia local. E ali há uma agulha do calibre, mais ou menos, do calibre de uma caneta comum. E ali eles perfuraram o meu osso por 3 vezes. Eu sentia assim aquela pulsão. E assim, foi uma dor terrível, que só quem passou. E ali aquela biópsia não teve resultado. Eu fiz aquela biópsia, passei por tudo aquilo, mas o material colhido foi insuficiente. E precisaria fazer então uma outra? Seria necessário fazer uma outra. E ali eu passei 15 dias internada ali no Getúlio Vargas. Passei tomando alguns medicamentos que não era necessário. Não eram necessários? Não eram necessários. Só que como não conseguiram identificar se o tumor era maligno ou benigno, e eu sentia muita dor, aí tive que tomar alguns medicamentos para conter a dor. E ali eu passei 15 dias no Getúlio Vargas internada. Ali o Senhor, ele começou a fazer promessas. Mas você ainda não tinha voltado para Jesus? Já tinha me voltado. Já tinha entregue a vida para Jesus? Sozinha? No segundo dia de internamento. No segundo dia? À noite, porque minha mãe ficava comigo no hospital. E ali a gente estava à noite conversando eu e minha mãe, e o telefone tocou, e era o meu pai dizendo que tinha aceitado o Senhor. E ali a minha mãe se emocionava, e eu também não contive e me emocionei. Amém. E eu disse: mãe, o que é que eu estou esperando? Oh, amém. E ali minha mãe fez uma oração, nós oramos ali, e eu me voltei aos caminhos do Senhor. Sua mãe é uma ganhadora de vidas, almas. Né? De almas, né? Você, a partir desse momento que você encontra Jesus e permite que ele entre em sua vida, a coisa acalmou mais? Você ficou mais tranquila, ainda que fosse uma situação até para a morte, mas você ficou mais tranquila em Deus? Fiquei bem tranquila, irmão Moçano, mas é certo que ainda ali no Getúlio Vargas, ainda não
tinha havido aquela transformação do Espírito Santo. Sei. Eu creio no Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Amém. E eu tinha confiança que Deus ele estava no comando. Uhum. E a biópsia veio e informou que de fato era câncer? Não. Aí, passados 15 dias, eu fui transferida para o Dom Pedro, segundo a parte mais antiga do IMIP. Sei. Porque ali no Getúlio não conseguiram, de fato, identificar e acharam melhor me transferir para um hospital mais desenvolvido. E ali me transferiram para o Dom Pedro. E quando chegou lá, eu fiz alguns exames, passei 13 dias internada, e ali os médicos eles temiam fazer a cirurgia, porque alguns médicos diziam que era necessário, outros diziam que não tinham condições, e ambos chegaram à conclusão de que realmente não haveria condições de fazer uma cirurgia, porque o meu tumor era muito grande. E se fizessem, de fato, uma cirurgia, eu correria o risco de realmente vir a óbito. E ali eles acharam melhor realizar uma nova biópsia. Aí eles marcaram a biópsia. Só que antes de fazer a biópsia, o médico chamou a minha mãe e disse à minha mãe que o meu tumor era muito grande. E assim, um dia antes do médico falar com a minha mãe, eu tinha tido uma crise terrível. Foi uma das últimas crises que eu tive. E assim eu tomei morfina pela primeira vez, que é um medicamento tarja preta, que é usado pelos soldados que vão para a guerra para conter a dor dos ferimentos e no tratamento de câncer quando já está num estágio avançado. Avançado, quase terminal praticamente. Isso. Aí eu Você sentia muitas dores, então? Sentia muita dor e assim, eu acho que aquela crise foi a pior de todas. Sei. Porque eram muitas as dores. E ali eu gritava naquele hospital, eu corria e os médicos me medicaram e depois tornaram a me medicar novamente. E ali as dores não continham. Foi necessário os médicos me darem um remédio para que eu acalmasse e dormisse um pouco. E ali meu médico chamou minha mãe no dia seguinte, conversou com ela e disse que a qualquer momento eu poderia vir a óbito e que ela ficasse preparada, porque não era uma coisa assim concreta, mas era uma coisa que provavelmente poderia acontecer. Informou a sua mãe o tamanho da gravidade, a gravidade de uma forma geral? Isso. Tinha tomado todas as suas costelas, todo o seu pulmão, alguma coisa assim? Não chegou a atingir todas as costelas, porque o tumor que eu tive é sarcoma de Ewing, o nome, e é um tumor que nasce dos ossos. Sei. Ele sai dos ossos e ele só atingiu 3 costelas, mas assim ficou envolto ao pulmão, em torno de 80% do pulmão ele ficou todo envolto. Agora, nas costelas só foram 3 e metade da escápula direita. E ali eu continuei ali no Dom Pedro, o médico tinha falado com a minha mãe. E ali a minha mãe, ela sentiu o desejo de fazer o voto ao Senhor, em que se eu ficasse curada, se o Senhor ele me curasse, minha mãe daria um culto em ações e graças. Ela chegou a dizer esse voto a você? Não, até o momento eu não sabia. Certo. Mas assim, ela temia fazer o voto e não ter condições financeiras, porque na época o meu pai estava desempregado, o Senhor curar e ela não ter condições de cumprir com o voto, de fazer o culto. E ali naquela madrugada eu tive um sonho e o Senhor ele já começava a me dar o dom da revelação. Amém. E ali, ao acordar pela manhã, eu disse à minha mãe, no sonho o Senhor dizia, manda tua mãe reforçar o voto. Você não estava sabendo de nada? Eu não estava sabendo de nada. E eu acordei e eu disse a ela. E ela começou a chorar e me contou o pensamento sobre o voto. Amém, Jesus. Aí eu disse, então faça o voto, Amém. Porque Jesus está no negócio. Amém, Jesus. E ela fez o voto para a glória do Senhor. Muito bem. A partir daí, a confiança
foi reforçada? Você percebeu que Deus estava de alguma forma agindo e trabalhando nessa situação? Foi assim uma resposta imediata. E assim a gente ganha aquela convicção de que o Senhor, Ele realmente está no comando. Embora nós sejamos falhos, sejamos humanos, mas assim a gente põe aquela confiança no Senhor. A gente crê que Ele vai fazer a obra. E ali eu depositei minha confiança e eu tive fé que Ele estava no comando. Amém. A gente vai continuar esse testemunho. Vamos fazer agora um rápido intervalo, mas nós voltaremos em instantes. Aguarde. Esse é o Lição de Vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida, aqui pela Rede Brasil. Nós estamos recebendo com muita alegria a nossa irmã Aparecida Emanuela Galvão, a nossa irmã Cida. Mas agora eu quero falar com você, você que está em casa. Deus tem falado com você através do Lição de Vida? Mande então a sua história para a nossa produção. Interaja conosco através da fanpage da Rede Brasil lá no Facebook. Rede Brasil TV, e no nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, isso sem cedilha e sem tio, ou o nosso endereço postal, Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50-090-000. Estamos então aguardando o seu contato. A gente continua então conversando com a nossa irmã Cida. Irmã Cida, a partir desse momento, então, creio que a confiança em Deus aumentou, mas aí a senhora saiu daquele setor e foi já para um setor de oncologia pediátrica, foi isso? Isso. Antes de ser transferida, os médicos do Dom Pedro solicitaram uma nova biópsia. E ali eu fiz a biópsia. No dia, se eu não me engano, no dia 13 de junho, eu peguei o resultado da biópsia, eu fui transferida para a oncologia pediátrica e lá eu recebi o resultado da biópsia e ali as médicas da oncologia disseram, inclusive eu quero agradecer a toda a equipe do IMIP por tudo, médicos maravilhosos, uma equipe maravilhosa. Uma das melhores equipes no mundo, não é? É isso. É uma equipe extraordinária. E ali eu fui transferida para a oncologia ali do IMIP e ali a médica ela solicitou o resultado da biópsia e confirmou que realmente não era um câncer, era um tumor maligno. Sei. E dali então a médica solicitou uma nova biópsia porque essa segunda biópsia só deu para diagnosticar o tipo, se era maligno ou benigno. Mas não deu para diagnosticar assim, o nome, o tipo específico do tumor. Sei. Aí elas pediram uma biópsia a céu aberto, que é uma pequena cirurgia, para retirar um pedaço do tumor para passar por uma nova biópsia. Sei. E ali naquele mesmo dia eu fiz a cirurgia e deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. E com 4 dias, mais ou menos, dia 17 de junho, eu dei início ao tratamento de quimioterapia. Eu fiz a primeira quimioterapia, que foi um ciclo de 72 horas. O tumor que eu tive foi o sarcoma de Ewing. E o meu tratamento, eu fazia quimioterapia de 21 em 21 dias. O primeiro ciclo, que durou 72 horas, 3 dias inteiros, sem intervalos, eu fiz. E com alguns dias depois, comecei a sentir as consequências da quimioterapia. Quais foram as consequências? Todas as minhas unhas caíram, tanto da mão quanto do pé.
todos os meus cabelos, sobrancelha, cílio, todos os pelos do meu corpo caiu. Toda a boca toda a película que reveste a boca e a garganta também caiu. A minha boca ficou na carne viva, assim, saía mesmo assim um pedaço da pele. Você imaginava que a língua também cairia? Eu dava a sensação assim que a minha língua ela ia cair. E eu vomitava sangue porque a garganta toda ferida. Ainda sentia muitas dores? Ainda sentindo muitas dores. Ainda tomava morfina? Ainda tomava, aí passei a tomar morfina constantemente. Constantemente? Morfina de horário. Porque eu tive uma trombose decorrente da cirurgia. Eu tive uma trombose porque o tumor ele era muito grande e ele comprimiu os vasos aqui do lado direito. Sei. E aí eu tive a trombose no braço e as dores eram maiores. Eu fiquei imobilizada porque eu não conseguia me virar porque eu sentia muita dor. Uhum. Essa cirurgia só foi para tirar um pedacinho para se fazer a biópsia. Isso. Meu Deus do céu. E ali eu passei a tomar morfina constantemente. Eu tomava morfina de horário. No início foi de 8 em 8 horas, mas eu não aguentava porque as dores eram terríveis. E aí a médica liberou, porque assim, existe todo um padrão para tomar esse medicamento. E a médica liberou para tomar de 6 em 6 horas, mas ainda assim as dores não cessavam. E eu passei a tomar de 4 em 4 horas, e ainda assim as dores não cessavam, até chegar ao ponto de tomar de 2 em 2 horas. Meu Deus. E ainda assim as dores não passavam. E eu permaneci ali 3 meses internada, 2 meses e alguns dias, quase 3 meses ali no IMIP. Me perdoe, irmã, você desesperou da vida? Por incrível que pareça, não. Assim, o Senhor ele me deu uma força extraordinária, uma força realmente vinda do céu. Amém, Jesus. Porque ali eu tinha forças para cantar. Eu mesmo sentindo dores terríveis, mesmo com a boca ferida, eu sorria. E os médicos ali, toda manhã eles vêm perguntar como o paciente está, vêm fazer aquela consulta e os médicos perguntavam, como é que você está? Eu estou ótima, estou bem. Embora a boca toda ferida, em uma situação debilitada, também perdi 15 quilos, porque eu não me alimentava e não bebia líquido nenhum, porque eu não conseguia. Não conseguia comer nada? Não, porque a boca não tinha condições. Nem através de soro, nada? Não, soro eu tomava. Também tem a questão do soro, porque assim, o braço direito não podia ser puncionado por conta da trombose. Aí era só o braço esquerdo. E assim, esse braço ficou supercarregado, porque tudo era nele. Uhum. Chegou ao ponto de ter que puncionar o meu pé, porque já não tinha mais veia para ser puncionada. E foi quando foi necessário fazer o implante de um catéter, que fica aqui no lado, em cima do coração, assim, para embaixo da pele, do lado do coração, para fazer as quimioterapias, tomar soro, tomar vários medicamentos por ele. E ainda assim você cantava? E ainda assim eu cantava. Oh, amém, Jesus. Também foi necessário por várias vezes tomar sangue, porque a quimioterapia ela baixa a imunidade e baixa as plaquetas e a hemoglobina. E eu tive que tomar sangue, porque cada vez que eu fazia quimioterapia, a minha hemoglobina baixava e eu tinha que tomar o sangue. Também ali, depois que passou a fase da primeira quimioterapia, chegou o tempo de fazer a segunda. A segunda quimioterapia teve a duração de 5 dias consecutivos. E ali Já tinha perdido todos os cabelos? Já tinha perdido todos os cabelos. E ali eu fiz 5 dias de quimioterapia. E quando foi no 5º dia, depois de quase 3 meses internada, eu ia, enfim, ter alta. Mas não foi possível. Porque ali, quando a quimioterapia acabou, eu comecei a ter tremores fora do normal, o que chamam de bacteremia, que é quando todas as bactérias do corpo elas atacam de uma só vez. E ali eu comecei a ter tremores fora do normal. E os médicos eles disseram que eu iria ser transferida para a UTI, porque eu também comecei a perder a memória e ia ficar inconsciente. E aí foi quando você foi para a UTI, em estado extremamente grave, e provavelmente os médicos já não davam mais muita esperança à sua mamãe.
Era uma situação grave, porém uma situação que eles estão assim acostumados a lidar com ela. Sim. Ali no tratamento de câncer existe essa bactéria, esse que chamam de bacteremia. E ali eu fiquei inconsciente, perdi totalmente a memória. E lembro que a minha mãe, eu não conhecia a minha mãe. Nós estávamos ali dentro, realmente dentro da UTI, porque a UTI ela tem duas fases, tem a observação e a área de risco. E ali, eu estava ali, e a minha mãe assim do meu lado, os médicos chegaram para fazer aquela consulta e perguntaram quem é essa com a minha mãe, e eu não conheci. Eu estava realmente sem memória alguma, sem recordar de absolutamente nada. Ainda não tinha sido feita a operação para se tirar o tumor? Não. Ainda não? Não. Aí ali passei 2 dias na UTI, se não me falha a memória. Mas algo muito especial aconteceu ali. Isso. E ali no terceiro dia, no segundo dia à noite, eu fui transferida para a área fora da UTI. Alguns apartamentos que ficam na área de fora assim, da UTI, para ficar só assim, mais perto, caso aconteça alguma coisa mais séria, já está mais próximo, é um socorro mais rápido. E ali, pela madrugada, eu ainda assim, a minha memória já tinha voltado, mas eu não estava completamente recuperada. E ali eu estava tendo assim febre, ainda estava bem debilitada. E ali, pela madrugada, eu estava virada assim, deitada, olhando para o lado. E de repente a porta do meu quarto, ela abriu. E o quarto estava todo escuro, porque a porta estava fechada e as luzes apagadas. E ali a porta daquele quarto abriu e um homem de branco, um homem vestido de branco, ao qual eu não conseguia ver o rosto nem a sua pele, porque o corpo era uma luz. E ele estava vestido com uma roupa branca, como se fosse um médico. E ali ele entrava e aquela luz tomava conta do quarto. E eu perguntava quem era. Eu perguntei quem é e ele não respondeu. E ele trocava o meu soro e colocava um outro soro. E eu preocupada, pedindo para que ele não trocasse o meu soro, assim, porque aquilo era uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto realmente um homem de branco. E ali ele trocava o meu soro e saía do quarto. E fechava a porta. Sua mãe estava do seu lado? Minha mãe estava do meu lado ali pela madrugada e eu chamei e ela não me ouviu. Normalmente ela acordava com muita facilidade. Se eu me mexesse assim, ela acordava. Mas agora ela não conseguia acordar nesse momento? Não, eu chamei e ela não acordou. Foi coisa de Deus, foi uma coisa divina. E aí, em seguida, foi só a vitória. Eu comecei a melhorar, me recuperei e tive alta. Fui para casa. Também foi necessário, recordando que uma vez, no intervalo da primeira para a segunda quimioterapia, eu ainda cheguei a ter uma alta, só que assim, não fui para casa, fui para a casa de apoio, o NAC, que é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. Passei uma noite lá, mas tive febre e tornei a voltar a me internar. Assim, não cheguei a vir para casa, não foi assim completamente uma alta definitiva. E foi após a segunda quimioterapia que depois da visita do Senhor, que eu tive alta definitiva, assim. Quando você teve alta definitiva, você chegou a fazer depois a operação? Não, depois que eu tive a alta definitiva, eu ainda voltei. Todo mês, de 21 em 21 dias, eu me internava, porque era necessário para fazer a quimioterapia. E eu fiz a quimioterapia ainda por 4 meses. Ainda fez por 4 meses. Mas já se sentia melhor? Já me sentia bem melhor, as dores já tinham diminuído, em média de 50%, porque a quimioterapia ela diminui o tumor, e tudo que diminui o tumor vai dando mais liberdade aos órgãos internos, assim, a costela, o pulmão, que eram as partes assim afetadas. E ali eu também tomei durante 3 meses granuloquine, é uma injeção que dissolve o trombo, e eu tomei assim na barriga durante 3 meses para dissolver a trombose e o trombo. E
Aí eu vinha, me internava, assim, só para fazer a quimioterapia. E ali, passados 4 meses, a médica achou por bem fazer a cirurgia e marcou a consulta com a cirurgiã. Eu quero mandar uma saudação aqui para a cirurgiã, a doutora Luciana Lima, uma benção da parte do Senhor. Amém. E ela conversou comigo, teve aquela reunião entre mim, ela e a minha mãe, e ali nós discutimos como seria a cirurgia. E ela disse que provavelmente seria necessário retirar, né, pelo conhecimento da medicina, seria necessário tirar 2 costelas, todo o tumor, e assim, provavelmente eu ficaria com o braço direito deficiente, porque era uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia muito melindrosa e em uma área muito sensível. E talvez seria preciso mexer em alguns ossos do ombro. E ali eu fiz a cirurgia. Não, ali ainda na sala, na reunião, eu ali com medo, eu senti uma voz soar no meu ouvido esquerdo. E aquela voz, ela dizia: eu vou conduzir a tua cirurgia. Amém, Senhor. E ali eu aliviava assim, Amém. Eu dizia: meu Deus, está nas tuas mãos. Amém. E ali chegou o dia de fazer cirurgia e eu tranquila. Lembro que ainda depois da reunião, assim, em casa ainda esperando chegar o dia, em uma das visitas que os irmãos iam me visitar, o Senhor ali, ele toma um vaso e ele diz que eu não vou morrer. Porque assim, eu temia muito, assim, porque o ser humano, ele é falho. E eu tinha medo, porque eu tinha medo de passar por tudo de novo. Porque a primeira biópsia a céu aberto, a cirurgia, eu tinha enfrentado uma luta tremenda e eu tinha medo a tornar a enfrentar de novo. Pois não. E ali eu fiz, o Senhor, ele toma o vaso ali e ele diz assim: tu não vai morrer. Tu não vai morrer, tu não vai morrer 3 vezes. Amém, Jesus. Eu não te disse que estava contigo. Glória. Estou eu no barco e a Amém. Doença não é para a morte, Glória a Deus. mas para que o meu nome seja glorificado. Amém, Jesus. E ali eu disse: eita, Deus de grande, Amém. tu tá no comando. E ali a minha alma, ela sossegou. E ali chegou o dia de fazer a cirurgia, no dia 17 de outubro de 2011. Fiz a cirurgia, deu tudo certo, duração de 4 horas, ali naquele bloco cirúrgico. E ali, quando os cirurgiões me chamaram para entrar, para dar início à cirurgia, eu lembro que ali eu segurei a mão da cirurgiã, de uma das cirurgiões, e eu comecei a cantar o hino de número 515. Glória a Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. E ali ela olhava para mim e dizia: você está cantando? E eu dizia: estou cantando, porque o meu Deus, ele está aqui. Amém, Jesus. E ali a UTI tinha ficado toda preparada, porque a cirurgiã também disse que provavelmente eu iria ficar entubada. Mas o Senhor, que é fiel e que quando fala, cumpre, Glória fiz a a Deus. cirurgia, o braço está perfeito. Oh, aleluia. Tirei 80% do pulmão que não estava previsto. 80% 80% do do pulmão, porque o pulmão direito, ele tem três partes. Eu tirei as 2 e um pouquinho da terceira. Eu tenho mais ou menos uns 20% do pulmão direito. Um pedacinho muito, muito pequenininho. E, assim, a gente sabe que qualquer coisa, assim, em relação ao pulmão, é necessário todo um socorro, toda uma intubação, porque é uma área muito melindrosa do corpo. E eu tirei 80% e não fiquei entubada, não foi necessário nenhum aparelho para respiração, porque eu respirei normalmente. Uhum. E tirou também algumas costelas. Isso, tirou 3 arcos costais, 3 costelas completas. E metade da escápula direita também. E ali eu passei 6 dias ainda internada para me recuperar da cirurgia. E porque foi uma cirurgia muito grande, eu levei em torno de 50 pontos na cirurgia. E assim, era muita dor. E eu lembro que no segundo dia... No caso agora, da cirurgia. Dores da cirurgia. No segundo dia foi necessário fazer o curativo.
e eu não conseguia virar, porque a cirurgia foi do lado direito e eu tinha que virar pro lado esquerdo para ficar assim, para dar para fazer o curativo. Sim. E eu fiquei também com um dreno, que é como uma mangueira, para não juntar líquido na área que tirou o pulmão. E aquele dreno ali ficou em torno de um palmo, assim, dentro de mim, daquela mangueira. É um calibre de uma mangueira normal, que a gente tem em casa. Sim. E quando eu me movimentava, eu ficava deitada, quando eu me movimentava, eu sentia aquela mangueira, assim, tocar nos meus órgãos internos. Sim. E, assim, era uma dor terrível. E aquela equipe de médico, assim, foi necessário vir os médicos ali do lugar, da oncologia, porque lá no IMIP é uma área que é o segundo, o quarto, o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto andar de oncologia. E em cada área fica um médico. E foi necessário vir os médicos. E veio a enfermeira-chefe geral, veio as enfermeiras-chefes ali do andar, vieram as técnicas e ficaram ali também a terapeuta ao redor do leito. E elas insistiam em ajudar para me virar, porque realmente era muita dor e eu não conseguia, assim, 2 pessoas, 3 não conseguiam me virar, porque era uma dor, por qualquer canto que tocasse doía. Sim. E ali eu comecei a chorar, e quando eu me virei, aconteceu um mistério ali tremendo, porque eu me virei, eles me viraram, e ali eu comecei a chorar e a rir, e ali o Espírito Santo, ele me ensina a falar em espanhol. Porque na escola estadual, nos ensinos que eu tinha, antes do problema, até então eu não tinha aula de espanhol, eu não tinha interesse de aprender, assim, de me interessar realmente na língua do espanhol. E você naquele momento começa a falar em E eu começo espanhol. a falar ali em espanhol perfeitamente. E ali tinha uma médica que estudava, que tem esse entendimento nesse idioma, e ela me perguntava se eu fazia aula de espanhol e eu dizia que não. Oh, aleluia! E ali eu falava em espanhol perfeitamente, e ela conversando, e eu hablo espanhol e falando perfeitamente. E eu ainda arrisco um pouquinho, mas eu acho que ali naquele momento foi tremendo. Pois é. E foi um mistério do céu ali, e os médicos ficaram maravilhados. Aleluia. E perguntavam se eu falava em espanhol, se eu estudava, e eu disse que não. Mas assim, só quem entende é o povo de Deus, Oh, né? É um aleluia. mistério do Espírito Santo. Que maravilha! Quando foi o primeiro momento que você não sentiu mais aquelas dores do câncer? O primeiro momento que eu não senti mais as dores do câncer, acho que foi depois da 3ª, 4ª quimioterapia. Que assim, as dores, aquelas crises fortíssimas que eu tinha, já não tive mais. Aleluia. Já parou bem as dores, assim, eu já podia viver uma vida normal, assim. É certo que eu não conseguia fazer as mesmas atividades que antes, porque a quimioterapia deixa a gente muito debilitado. E eu fazia ali a quimioterapia e eu não tinha muita força, porque a quimioterapia ela deixa a gente muito fraco. Muito debilitada. Mas eu acho que foi isso, acho que foi na 4ª quimioterapia que eu parei de sentir assim as dores do câncer, realmente as crises que eu tinha. Então você sabe, você entende, você compreende que foi realmente a mão do Senhor sobre sua vida. Foi a mão do Senhor, foi Ele que fez, e sem Ele nada do que foi feito seria realizado. E a partir daí, na reabilitação, você já voltou para a igreja ou você não deixou de estar na igreja? Durante o período ali que eu ia internar para fazer as quimioterapias e voltava, eu ia para a igreja, embora debilitada, embora ainda careca, assim, sem pelos, eu colocava um lenço, eu levava um travesseiro, colocava e me sentava no banco. E ali, depois que eu me recuperei, eu lembro que o dirigente, na época, era o irmão Azael, o diácono Azael. E eu lembro que, assim, eles não me davam oportunidade, acredito que, assim, com medo que eu ficasse nervosa e viesse a me sentir mal. E eu disse, eu quero oportunidade, eu quero que o Senhor me dê oportunidade no culto da mocidade ali.
Eu cantei, porque quando eu era pequenininha, antes de me afastar, eu cantava. Mas você agora só estava com um pulmão e um pedacinho e cantou? Um pulmão e um pedacinho e ainda fazendo o tratamento da quimioterapia. E ali eu cantei, um fôlego que veio dos céus. E eu cantei ali, foi um movimento do Espírito ali. Aleluia. E é Deus quem faz isso. Aleluia. Cida, nós estamos com um pouquinho mais de 12 minutos e eu queria que nesses 2 minutinhos você pudesse estar trazendo uma palavra definitiva de fechamento para o nosso telespectador e logo depois estivesse também orando para uma pessoa, quem sabe, que está também com câncer lá em casa, mas que pode receber também um toque da parte de Deus. Amém. Eu quero dizer ao telespectador que o Senhor, Ele é poderoso e que para Ele não existe nada impossível. Que embora nós sejamos falhos, o Senhor, Ele é aquele que reina sobre tudo. Ele pode dar vitória, embora a situação pareça impossível. Se tem alguém aí me escutando em casa, no trabalho, que está também sofrendo com essa enfermidade, o câncer, ela pode ser uma doença tremenda e sem cura. Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele é o Deus que cura, Ele é um médico por excelência. E para Ele não há nada impossível. Aleluia, amém. Pode orar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor da glória, Jesus querido, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Jesus, onde tu falaste, Senhor, onde tu me fizeste a promessa que eu daria o meu testemunho na televisão. Jesus, tu és um Deus que quando fala, tu cumpre. Senhor Jesus, que o meu testemunho venha, Senhor, a edificar várias vidas. Senhor, que vidas sejam libertas pelo poder da Tua palavra. Senhor, pelas coisas grandiosas que Tu faz. Jesus querido, abençoa este programa. Abençoa o irmão Rossano, juntamente com os seus idealizadores. Jesus querido, eu Te agradeço, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o programa chegou ao fim. Nós queremos agradecer a companhia de todos, a vinda da nossa irmã Aparecida Galvão aqui ao programa. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. E lembre-se sempre, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor.